A doença de Alzheimer costuma se desenvolver aos poucos, ao longo dos anos. Especialistas dizem que nem sempre a doença é fácil de ser detectada, porque os sintomas se parecem com o de outras enfermidades. No Brasil, 1,2 milhão de pessoas têm Alzheimer, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. Entre os principais sintomas desta doença, que ainda não tem cura e atinge especialmente idosos, estão o declínio cognitivo e a perda progressiva da memória. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde também para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, ou na nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, a nossa entrevistada de hoje é a professora e neurocientista Márcia Guise, dos cursos de Psicologia e Medicina aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Professora, explica pra gente qual foi o seu interesse, o seu envolvimento nos estudos sobre o Alzheimer. Elisa, na verdade, assim, né, eu sou mestre em neurociência, né, e estudo bastante essa questão do sistema nervoso e todas as suas complicações e assim por diante. Mas ultimamente eu tenho estudado bastante, né, em função de ter um caso de Alzheimer na família. Então, é a ciência mais o cotidiano, né, que faz a gente estar sempre lendo, estar sempre estudando, procurando algum tipo de inovação e assim por diante. Mas, basicamente, as duas coisas. Uhum. Certo, e bom, a professora estima-se que 44 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com Alzheimer. Só no Brasil, esse número ultrapassa 1,2 milhão e, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, as projeções são que esse número aumente com o passar dos anos. Qual seria, então, o principal motivo para que haja esse aumento? Na verdade, assim, as causas dessa doença a gente não sabe muito bem, né? A gente sabe o que ela é, mas, assim, acredita-se que tem uma relação direta com o estresse, né? E também agora com a alimentação. Nós temos alguns colegas neurocientistas que falam que a alimentação não tem uma relação direta, mas atualmente também está se vendo uma relação com o tipo de vida que a pessoa tem, né? Então, quer dizer, qualidade de vida. Na verdade, assim, existe um tipo como se fosse um gatilho genético, né? Então, a pessoa tem aquela capacidade de desenvolver e vai precisar um motivo. E, às vezes, o tipo de vida que a pessoa leva pode ser esse gatilho. Às vezes, ela pode morrer aos 80 anos sem ter esse gatilho, sem ter desenvolvido essa doença. Então, existe uma relação muito grande com o tipo de vida que a pessoa leva. E quais seriam essas características do tipo de vida? Olha, de todas, o estresse, né? O estresse e a ansiedade é o que está acabando com a nossa sociedade, né? Teoricamente, é um mal do século, né? E, teoricamente, também, assim, as pessoas não têm paz, né? Elas não conseguem ter qualquer tipo de qualidade. Sabe-se que também a atividade física, né? Porque quando a pessoa tem um tipo de uma atividade física que ela consegue ter sudorese, né, ela está eliminando algum tipo de endorfina. E essas endorfinas, elas são responsáveis não só para diminuir os efeitos do Alzheimer, mas também para, no caso, como remédio. Tem uma pesquisa muito interessante que mostra, né, a utilização medicamentosa e não medicamentosa em pacientes com Alzheimer. E essa não medicamentosa estava justamente nas questões da atividade física. E, no final, eles descobriram que a atividade física ela pode ter um efeito quase que igual à medicamentosa. Então, né, o tipo de vida que a pessoa leva também influencia, tanto em deflagrar o Alzheimer, que é o tal do gatilho, como no desenvolvimento da doença. Quer dizer, então, estou aqui chegando a algumas conclusões nessa sua fala, né? Você falou de estresse, mal do século, como você mesma disse, e você falou também do modo de vida. Seria, então, por esses motivos é que tem feito com que o Alzheimer tenha aumentado, e algumas projeções são de que teremos cada vez mais pacientes com Alzheimer, né? Sim, Lízia, sim. Na verdade, assim, o Ministério está investindo bastante, né? Tem uma coisa o idoso tem que ir para as ruas, ele tem que caminhar, ele tem que ter atividade cognitiva, porque a atividade cognitiva também retarda, né? Então, não só o exercício físico, como também a atividade cognitiva. Ele não pode parar, por exemplo, um idoso, quando ele se aposenta, que ele vai para os aposentos, o nome já diz, né? Ele aposenta, ele vai para os aposentos, ele larga de várias coisas da vida, inclusive a atividade cognitiva.
né? Existe uma coisa no sistema nervoso que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a habilidade que um neurônio tem de se conectar com o outro. Quanto mais plástico for um cérebro, quanto mais neuroplástico, maior a habilidade intelectual dessa pessoa. E antigamente acreditava-se que essas habilidades neuroplásticas, elas tinham uma época, que elas não aconteciam mais. Por exemplo, depois dos 30, depois dos 40. E hoje em dia, a gente sabe que a atividade neuroplástica, ou seja, essa habilidade que o cérebro tem de se moldar ao longo dos anos, ela continua, inclusive, uma idade mais avançada. E a população sentiu isso quando veio algumas frases, tipo assim, o meu avô tem que fazer palavra cruzada. O meu avô está fazendo... né? Justamente por isso, porque mais ou menos há 2 décadas, né, veio essa descoberta que a capacidade cognitiva do indivíduo aumentada também retarda ou diminui os efeitos, no caso do Alzheimer. Seria exercitar o cérebro, né? Isso, exercitar o cérebro, exercitar as suas conexões e a sua cognição, que são 2 palavras danadas, mas elas são muito importantes. Claro. Certo? Bacana. E bom, os sintomas de alerta costumam ser bem mais sérios do que simplesmente esquecer coisas ocasionalmente. Professora, que outros sinais, então, podem indicar que uma pessoa tem o Alzheimer? Na verdade, assim, uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro é que assim, o esquecimento, né, ele é uma coisa do nosso cotidiano. Faz parte dos nossos mecanismos de memória o esquecimento. E o que acontece? Também, isso é tão flácido, assim, então, que o idoso tem quase que obrigação de ser esquecido. E esses pequenos lapsos de memória, ao longo da vida, às vezes eles vão passando por desapercebido da sociedade, da família, assim por diante. Então, o idoso ele não tem que ser esquecido, né? Tem que observar esse tipo de esquecimento. Mas, na verdade, o esquecimento ele é um padrão inicial do desenvolvimento da doença de Alzheimer, né? Então, ele pega uma área chamada hipocampo, que é uma área, é um centro que pega memórias de curta duração e transforma em memórias de longa. Quando ele começa a ter essa degeneração, esse indivíduo, o hipocampo, que faz isso, que pega essas memórias de agora e joga para uma de longa, ele fica defeituoso. Então, ele perde essa memória de curta duração, ele perde as coisinhas daqui e dali e assim por diante. Mas esse não é o pior mal, né? Depois, a degeneração, porque a gente diz que a Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável. Conforme ela vai progredindo, ela vai pegando outras áreas. Uma outra área que ela pega, assim, logo depois dessa área do pequeno esquecimento, é essa área frontal. E essa área frontal, ela é responsável pelas nossas habilidades sociais, pela nossa inteligência, pela nossa elaboração de pensamento. E a gente diz que a doença, então, fica numa fase de frontalização. Ele fica diferente com a família, ele fica agressivo, né? E, posteriormente, ele passa para as outras áreas, onde ele perde também a memória de longa, né? Ele já vai esquecendo até as coisas que eram importantes, porque todo mundo acha que o paciente com a demência de Alzheimer, ele esquece as coisas de agora. E ele lembra as coisas que ele tinha quando 18 anos, né? Então, são fases da doença. Mais tarde, ele também vai esquecer as coisas dele dos 18 anos. Tá certo. Agora, Márcia, é possível ter qualidade de vida tendo, né, esse diagnóstico de Alzheimer? Elisa, na verdade, assim, ela é uma doença muito, muito difícil e muito cara, né? Ela é muito cara. Conforme a doença vai progredindo, ela vai pegando áreas diferentes, inclusive áreas musculares, né? Então, o indivíduo fica com dificuldade da marcha, dificuldade de deglutir, dificuldade de falar, e daí, às vezes, a família não consegue dar conta, né? Então, assim, é necessário, às vezes, ter pessoas durante o dia, durante a noite, para auxiliar aquela família, né? E basicamente é isso. Bacana, e bom, professora, como é para a família, né? Porque lidar com uma pessoa assim deve ser também, ao mesmo tempo que tem que ter paciência, né? É todo um trabalho, né? Como que é, tanto psicologicamente, como que é para a família lidar com isso? Na verdade, assim, todo mundo... Eu até gostaria de tirar alguns mitos aqui, eu não sei se eu posso. Claro, por favor. É que as pessoas acham assim, né? Que todo mundo tem consciência de quão é difícil, né, para a família, uma pessoa que tem uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável. A gente, inclusive, costuma dizer que isso é como se fosse um luto, né, antecipado, né, porque a pessoa vai vendo aquela pessoa da tua família perdendo as suas habilidades, perdendo a sua característica, perdendo a sua personalidade, né? E a família, muitas vezes, ela às vezes não tem o apoio
das redes, né, de que a família está passando por isso. Então, eu vou dar um exemplo. Quando tem um luto, quando tem um óbito em uma determinada sociedade, a sociedade ela ampara aquelas pessoas que, de uma forma drástica, perdeu alguém. Agora, no caso do luto antecipado de doenças progressivas e doenças neurodegenerativas, a família fica isolada. Até porque as pessoas que estão perto, elas não gostam, elas não se sentem bem em ver aquela pessoa que ela conhecia estar se degenerando, né, progressivamente. Então, essa rede de apoio, ela pode ser familiar, pode ser uma rede de um parentesco um pouco mais longe, né? E tem também a questão dos recursos governamentais e assim por diante. Tudo faz parte dessa rede de apoio. E o que acontece? Às vezes a família, ela se sente um pouco abandonada, né? Por pessoas que não visitam, que não perguntam, né? Para a própria família, todo mundo já sabe que é difícil, né? Porque eles têm insistência, por exemplo, em alguns fatos, eles têm dificuldade de memorizar, eles precisam, né, o clichê que é a paciência, mas é muito mais do que a paciência, né? Precisa muito amor, e é ali que as famílias se testam, né? É ali que elas são testadas, porque realmente precisa de ter muita coisa. E a única arma que a gente tem é o conhecimento sobre a própria doença, né? O desenvolvimento dela, de como, porque alguns familiares que a gente conhece, eles costumam dizer o seguinte: ele deve estar fazendo isso para me provocar, porque ele sabe que isso aqui é a casa dele. Imagina. Né? Ele sabe que isso aqui, mas não é assim. Ele não sabe. Ele não sabe, né? E quando a família ela tem noção da evolução da doença, de como que ela se caracteriza, fica mais fácil para lidar com a doença e automaticamente isso responde em um melhor atendimento ao paciente. Outro mito que eu gostaria de perder aqui é que algumas pessoas acham o seguinte, que como existe já esse conhecimento de que a família sofre, as pessoas fazem uma segunda frase: a família sofre mais e o paciente não sofre. Gente, isso é um erro muito grande, né? O indivíduo que vai se degenerando nessa demência, porque o Alzheimer ela é um tipo de... é a mais conhecida, né? Certo. Mas ela é uma demência. As pessoas acham que a pessoa não sofre, mas, na verdade, ela sofre e muito, e muito. Por quê? Porque muitas vezes ela insiste, por exemplo, que ela não está no seu quarto. E a família insiste que ela está, que não. Então, imaginem você acordar e não se sentir no local, na família, na comida. Todo mundo conhece o que é um déjà vu, né? Mas isso dali é o jamais vu, aquela sensação de estranheza. Isso não é sofrimento? Imagina, claro. Isso é um sofrimento, né? Com certeza. E vem as perdas, a pessoa vai perdendo a habilidade, vai perdendo o seu autocuidado, né? Imagina vocês um paciente que ele sonha que um parente morreu, né? E ele não consegue ter esse desligamento do que é, no caso, o sonho, do que é, né, essas ilusões e o que é a realidade. Ele vivencia aquele processo. Isso é sofrimento. Com certeza. Então, as pessoas, às vezes, não têm, assim, muita pena. Também não é querer, assim, né, instigar, né, uma pena coletiva, mas, às vezes, a pessoa consegue padronizar. Não, quem sofre é a família. O paciente não sofre nada. Todos são atingidos. Todos são atingidos. Professora, vamos fazer um intervalinho? Pois não. A gente volta já a conversar com a professora Márcia Guise e o tema aqui é a doença de Alzheimer. Já estamos de volta com o Viva Voz, que hoje está falando sobre a doença de Alzheimer. A nossa convidada é a professora e neurocientista Márcia Guise, dos cursos de Psicologia e Medicina da Univale. Bom, Márcia, a gente já falou aqui que Alzheimer não tem cura e atinge, um dado do Ministério da Saúde, 30% dos idosos acima de 80 anos no Brasil, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre tratamento e de que forma essas pessoas, qual é o tipo de apoio que elas têm, apoio público, para tratar essa doença. Na verdade, assim, essa doença, ela é como eu falei para vocês, ela é uma doença cara, muito cara, né? E o poder público, se ele puder dar o básico do básico, ele dá o básico do básico. Existem algumas medicações que a gente consegue só através de uma intervenção judicial, né? E uma das coisas mais difíceis, por exemplo, é porque a família precisa de um apoio geral, né? Não é só medicamentoso, né? Tem toda uma estrutura que necessita ser apoiada. E é difícil, é muito difícil o poder público ajudar. Daí, a família tem que
e pela última instância, que é a internação. Às vezes, a família interna porque ela não tem condições, né? Porque são noites, são dias, né? É assistência integral, né? Em todos os sentidos. É fralda, é medicamento, e às vezes a família é obrigada a hospitalizar. E às vezes algumas pessoas ainda dizem, né? Ai, olha só, eles internaram. Critica é que eles ainda. criticam, é que às vezes as famílias elas fazem isso quando não tem mais condição. Claro. E Mas pelo não há bem, muito... de repente, do próprio paciente. Com né? certeza. Ah, sim, né? Para dar qualidade de vida. Mas o apoio é muito complicado. O medicamento é caro, né? Essa assistência é cara. E a gente não tem, assim, como a quem procurar. Né? Tem alguns recursos, né? Que é a isenção de um imposto, uma coisa ali, outra aqui, mas na íntegra mesmo é muito difícil. E, professora, há chances, porque o Alzheimer, a gente pode dizer que é uma doença que ela é mais voltada mesmo para idosos, né? Mas há chances de pessoas mais novas desenvolverem o Alzheimer? Sim, o maior problema de tudo isso, né, é que o Alzheimer está começando a atingir faixas etárias diferentes. Antigamente era 80, 70. Eu já conheci um caso de uma pessoa com 43 anos de idade, deflagrou, no caso, o Alzheimer. Né? Isso tem uma relação direta com o aumento, né, no caso da expectativa de vida, né, que é claro, se você está programado para desenvolver Alzheimer aos 70 e morre aos 60, uma população inteira a gente diz que não foi afetada. Mas como nós estamos nos tornando mais longevos, né, é claro que essas doenças que são mais características da terceira idade, elas aparecem mais. Né? Agora, que tipo de cuidado uma pessoa, um paciente com Alzheimer precisa ter, né? Ela pode ficar sozinha, por exemplo? Como é lidar no dia a dia com uma pessoa com a doença? Lídia, assim, tudo vai depender da evolução da doença, né? Então, tem algumas, nas fases iniciais, ele esquece poucas coisas, né? Tem dificuldade, por exemplo, de ir na padaria, e ele esquece o caminho, né? E isso é uma fase, assim, interessante. Com o passar do tempo, que ela vai se tornando mais progressiva, claro que não dá para deixar essa pessoa sozinha, né? Porque às vezes ela se perde, inclusive, dentro da própria casa, né? Ela se perde num local pequeno, ela desconhece a casa, né? E vem todos os outros cuidados de um paciente mais crônico, né? Que é a ajuda na alimentação, existe um processo muito grande da perda da deglutição, da fonação. Tudo isso requer um acompanhamento da família, né? Por isso que você disse que realmente é caro, porque alguém precisa estar amparando ali. Exatamente. Em muitas situações. Se é para dar qualidade mesmo, né, se torna realmente muito caro. E, bom, professora, no início, o diagnóstico do Alzheimer não é algo muito preciso, né? Ele ainda causa muita confusão, pode ser até confundindo com outras doenças, né? Mas quais são os sintomas, assim, que as pessoas têm que ficar de olho e pensar, olha, talvez essa pessoa esteja com Alzheimer, enfim, mesmo nessa fase inicial? Uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro aqui é que o Alzheimer é uma doença, né, que vem de um grupo de doenças chamada de doenças demenciais, né? A demência está caracterizada também pela falta de cognição, né, a perda de cognição no caso deste cérebro. Então, assim, teoricamente, as características, os sinais, é justamente essa perda cognitiva, né? A gente fala sempre dos esquecimentos, mas ele fica com dificuldade de interpretação. Vai chegar uma fase que a pessoa não entende mais um capítulo de novela, ele não lê mais, ele lê o jornal, ele não entende. Então, todas as características relacionadas com habilidades cognitivas são indícios, né, que pode ter algum transtorno neste cérebro. Nós encontramos algumas matérias sobre o assunto para fazer essa entrevista com você, e uma delas informava que o diagnóstico do Alzheimer só é definitivo só depois que a pessoa morre. É verdade isso? É verdade. Quer dizer, existem uns sinalizadores que estão sendo identificados no sangue, inclusive no gene da pessoa tal. Mas nós passamos muito tempo, né, com essa coisa aqui, o Alzheimer, porque ele é um diagnóstico clínico, né, através de testes psicológicos, através de acompanhamento e assim por diante. Mas atualmente a gente já consegue deflagrar em função de algumas enzimas, inclusive no DNA das pessoas. Bacana. E, bom, um estudo da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, mostrou que cuidadores de pacientes com Alzheimer apresentam sintomas de ansiedade e têm 5 vezes mais chances de terem depressão. Como
o porquê disso, né? E isso pode ser evitado com essas pessoas? Evitar isso tem uma coisa que chama rotatividade, né? Geralmente tem um cuidador que fica 24 horas, né? Às vezes geralmente é o cônjuge, é a filha mais velha, né? E o que acontece com essas pessoas? Como elas ficam muito tempo, né, expostas ao que tu chamasse de paciência, né? Essa habilidade de compreender e assim por diante, elas se tornam realmente pessoas ansiosas, né? Com uma capacidade muito grande assim de perder um pouco, né, no caso, o equilíbrio emocional, justamente por causa disso. Porque o paciente, ele pede várias vezes, ele conflita as coisas que se falam, tem todos os cuidados com o corpo desse paciente, além da mente estar com problema, tem todos os cuidados com o corpo, né? Então, essas pessoas que ficam muito perto e que não se revezam, elas podem desenvolver outros transtornos emocionais, psicológicos, como a ansiedade e a depressão. Márcia, 2 filmes a gente trouxe aqui para comentar com você que relatam de uma forma muito sensível, né, casos de pessoas com Alzheimer. Um, eu acho que é o mais famoso, que é o Diário de uma Paixão. Não sei se você já assistiu esse. Não, mas já ouvi falar. Enfim, só para fazer um rápido sinopse aqui, é a história de um homem que todos os dias visita uma senhora que possui problemas de saúde, incluindo uma demência, né? E durante as visitas, esse homem lê para a senhora um capítulo de uma linda história de amor, que na verdade é a história deles, né? E esse é um, então, Diário de uma Paixão. E o outro mais recente, Para Sempre Alice, né? Que é um filme que mostra a vida de uma professora de linguística, inclusive, que aos poucos começa a esquecer palavras, se perder pelas ruas. Enfim, essas representações contribuem para a sociedade respeitar mais, lidar melhor com pessoas que têm Alzheimer. Como é que você vê isso? Lízia, assim, o primeiro filme eu não assisti, então não vou poder contribuir, né? Até a gente fica muito sensibilizado, né? A gente evita um pouco, até porque assim as pessoas colocam uma coisa muito romântica, né, do processo. Claro. Né? O Para Sempre Alice também tem essa abordagem, né? Ela vai tendo problema e ela vai prosseguindo com o problema, tal. Mas não posso contribuir justamente por isso. Mas eu acho que o mais interessante disso tudo são as discussões, né, na sociedade, nas famílias, né, nas rodas de conversa, porque, na verdade, assim, antigamente se chamava de um mal de Alzheimer, né? A gente não quer mais que fale mal de Alzheimer, porque essa doença ela tem essa coisa assim dela ser uma coisa ruim, ninguém quer discutir, ninguém quer ver, ninguém quer visitar, né? Porque ela é um mal, ela está lá. Então, se eu tiver a minha vida, se eu conseguir ficar blindada e me envolver menos com ela, né? Mesmo que o filme diga alguma coisa, mas assim o mais interessante seria justamente o contato, a discussão. Aqui na universidade nós temos um grupo, né? A Abras, não sei se tu conhece. Ah, bacana. Ele é feito para pessoas que têm familiares com Alzheimer, justamente que leva essa discussão, a pessoa entender, né? Alguém diz, ele faz isso porque ele está me provocando. E essa discussão de ver a outra, que também pensaria assim, né? E a outra, e as pessoas vão compartilhando essas experiências. Então, eu acho que essas vivências, elas são muito mais explicativas do que os filmes, né? Porque e quem pode participar dessas rodas de conversa? Todo mundo, né? Quer deixar os contatos para as pessoas se informarem? Eles se reúnem na primeira terça-feira do mês, né? É junto ao curso de psicologia, de enfermagem. É um grupo muito interessante, né? Que trabalha com isso de apoio aos familiares de Alzheimer. Muito bacana. Bom, aprendemos um pouco mais e é isso. Temos que encarar essas coisas, né? E, infelizmente, estão fazendo parte da nossa vida nesse momento dessa nossa sociedade tão cheia de problemas, né? Bom, a gente agradece a sua participação. Nós conversamos, então, com a professora e neurocientista Márcia Guise, dos cursos aqui de psicologia, de medicina, odontologia também, né, professora? Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de, como familiar, né, que a minha fala foi mais de familiar do que propriamente técnica, de poder passar uma abordagem dessa coisa chamada de doença de Alzheimer. Bacana, muito obrigada, professora, e muito obrigada também a você que esteve conosco em mais um Viva Voz, e a gente se vê no próximo programa. Até lá!